Caso curioso, o Luciano deu uma entrevista falando sobre aquele pênalti que o São Paulo teve contra o Grêmio, né? Eu falo do pênalti vendo os gremistas aqui. Fala agora que o pênalti não teve, que foi roubado, blá, blá, blá. Eu achei realmente que o pênalti foi meio, né? Meio mandracão. Mas aí, Grêmio, pô, a gente, pau que bate em Chico e bate em Francisco, nós tomamos do Palmeiras, descontamos em vocês. Vocês descontam no Corinthians e assim fica a cadeia da garfada. Sabe a cadeia da garfada, o círculo da garfada? O São Paulo, quando teve o pênalti, a torcida gritava, é Luciano. E o Luciano catou a bola ali, ficou ali. O André Silva ficou lá plantado. Mas o Luciano também ficou ali e tal. Por que que eu acho que ele fez isso? Primeiro, deixa eu te contextualizar do que aconteceu depois do que eu acho. O Luciano, ele teve o pênalti porque a torcida pediu pra ele bater. O André Silva ficou ali parado. A torcida começou a gritar, é Luciano. O Luciano apontou pra apoiarem o André Silva. Apoia ele aqui, ó. Aí o André bateu e converteu. Tá? Essa é a história de campo. Quando o Luciano dá entrevista, ele explica que isso era do Zubeldia. O Zubeldia falou, primeiro o batedor é o André Silva, depois o Zubeldia veio a confirmar isso em coletiva. Primeiro o André Silva, segundo é o Oscar, terceiro é o Luciano. Então o Luciano ele passa a ser o terceiro batedor de pênalti. Nesse contexto aí, né? Não tendo o Lucas Moura, não sei se o Caleri bate, não tendo os caras, de quem estava em campo é André Silva, Oscar em segundo e Luciano em terceiro. O Luciano ficar ali em cima da bola ali, eu acho que é um caso dele querer chamar o holofote pra ele. E isso não tem problema nenhum, tá? Ele não está ali, sei lá, atrapalhando, atormentando, ele não tá ali atrapalhando o André Silva, não tá ali desobedecendo uma ordem direta do Zubeldia, isso eu não vejo problema ele ficar ali. Só que, porque o André Silva fez o gol. Imagina o seguinte, o que eu acho que ele poderia ter evitado? E aqui não é que eu tô sendo chato não, hein? Eu até posso estar sendo chato diante dos olhos de alguns, mas imagina se o André Silva perde o pênalti. O Luciano ele fica em cima, ali do André Silva, e a torcida começa a pedir é Luciano. Como pedia Rogério Ceni? Lembra uma falta que tinha, que nem era pro Rogério bater. Era uma falta de 50 metros, que não era pra chutar aquela bola. Eu, no campo, gritava, Rogério, porque queria ver ele bater falta. E é natural isso aí. Você tem a torcida que grita o nome do Luciano, fica gritando ali. Ela quer ver o Luciano bater o pênalti, quer ver o cara brilhar. E ele fica em cima do André Silva. Ele coloca uma carga a mais de pressão no André Silva, mesmo que sem querer. Ele não fez na maldade, isso eu tô garantindo. Ele não fez nada na maldade. Ele chega ali fica em cima do André. O André chega, vai bater o pênalti, vai e bate e faz. Se ele perde, a torcida ia começar a pedir Luciano mesmo, era pro Luciano ter batido, como é que o André Silva bateu o pênalti e tal. Então são coisas do futebol, nenhum problema, tá? Gostei da atitude do Luciano, ainda chegou e falou, mas se o André perde, ele tá ferrado comigo, achei bacana, deu risada, tá tudo bem lá, achei bacana a atitude, tá de boa pra mim. Mas assim, se puder evitar de ficar em cima do cara que vai bater o pênalti, se eu vou bater o pênalti e o outro tá em cima de mim, segurando a bola ali, olhando pra minha cara, pedindo pro torcedor me apoiar, eu acho que eu ia ficar um pouco incomodado. A pressão meio que aumenta pro André, mesmo sem ter sido a intenção do Luciano, que foi de boa pra caramba. Não fez nada de errado, tá? O São Paulo inclusive, tá bem, hein? O São Paulo, quando ganha do Grêmio, faltam vitórias no Brasileiro. É claro que faltam. Falta repertório naquele ataque, falta o time jogar mais entrosado, melhor, né? Isso nós podemos afirmar tranquilamente. O trampo do Zubeldia, enquanto melhorar o time como um todo, melhorar o time como um plantel é muito precário. Agora, que ele melhorou o time competitivamente falando, até porque o time do São Paulo eu acho que é muito forte, o São Paulo tá bem, caramba. São Paulo classificando amanhã contra o Náutico, o São Paulo avança na Copa do Brasil, o que é o sonho. O São Paulo classificado na Libertadores é o sonho. O São Paulo no Brasileirão brigando pra não cair é o pesadelo. Agora, se ele for ganhando alguns jogos agora, o São Paulo tem tudo pra caminhar. O jogo do Grêmio foi mandrake? Foi. O São Paulo joga nada, mas o Grêmio também não joga nada. E o São Paulo tem um pênalti ali duvidoso a seu favor e nós ganhamos e tá tudo bem. Já também tivemos vitórias que nós não tivemos, com um pênalti que não marcaram, que era claro. Isso tem, isso rola. Então eu não vou desmerecer a vitória do meu São Paulo. Mas que o São Paulo precisa jogar um pouquinho mais, precisa. Mas também melhorou já, hein? Melhorou já. Acho que esse que é o teor, é assim, é o resumão do que eu queria falar aqui. Tá tudo bem ultimamente, vamos entrar contra o Náutico agora torcendo bastante e com uma esperança grandiosa de sair com a classificação da Copa do Brasil. Esse é o meu ponto, até porque o Náutico é Série C, acho que é nono colocado da Série C, sabe? É absurdo pensar se querem empatar com o Náutico, quanto mais em perder, né? Não dá. Pro São Paulo não dá, com respeito ao Náutico, não dá pra gente aqui.
E o André Silva, ele viveu esse momento legal aí de artilharia, né? Hoje é um atacante consolidado no São Paulo. Apesar do São Paulo ter aí notícias que ele tá buscando centroavante argentino de 37 anos, eu acho um verdadeiro absurdo. É Rian Francisco e André Silva. E esperar o Caleri voltar, cara. O Caleri é um cara de muito valor, né? O Caleri piorou demais nos últimos tempos, mas o Caleri piorou numa piora natural que todo jogador do São Paulo teve. Inclusive Lucas, Oscar, Pablo Maia, Alisson. Todos tiveram uma piora com o Zubeldia, né? Todos estão competindo legal com o Zubeldia, os caras se entregam muito, mas todo mundo piorou tecnicamente. Culpa sim do Zubeldia em muitos aspectos, porque assim, você fala, o Caleri piorou, culpa do técnico. Pô, culpa do técnico como? O Luciano piorou, culpa do técnico, culpa do Luciano. Pode até ser. Agora, quando todo mundo piora, todo mundo piorou, todos. Tirando acho que o Alan Franco, todos pioraram muito. Então eu penso sim que a culpa é do técnico, sinceramente. Falta o técnico colocar esse time de São Paulo numa sintonia, jogando por música, fazendo uma coisa melhor, né? Então todo mundo piorou? Sim, infelizmente a culpa é do técnico. Até o Lucas Ferreira e o Matheus Alves começaram melhores do que estão hoje. O Luca tá voando, mas será que ele não piora daqui a alguns jogos? Então acho que o Zubeldia, ele tem esse defeito dele aí. É um defeito, né? Ele não tem muitos títulos na carreira. Não tô aqui derrubando o Zubeldia não, antes que você, tá queimando o técnico. Não. Uma constatação. O trabalho dele é bom até a página 2. O trabalho dele tem elogios e tem críticas. E tudo, vamos lá. Agora é torcer pro cara. Mas que falar que o Luca tá voando e que não vai piorar amanhã, pode piorar. Olha aí o Lucas Ferreira já com um pouco mais de timidez em campo. O Lucas Ferreira, quando ele começou, eu falava assim pra vocês, Lucas Ferreira é um monstro. Falta ele entender melhor a tomada de decisão. A hora de tocar uma bola, a hora de chutar uma bola, a hora de fazer uma falta, a hora de driblar, a hora de correr menos. Então isso é tudo adquirido com a experiência, com o tempo. Só que o Lucas Ferreira começou menos tímido. Hoje ele já joga um futebol mais tímido, brilha menos, compõe um elenco ali numa função mais de marcação do que de ataque. Então tá um pouco complicado. E o Luca não teve ainda o Zubeldia na orelha dele ali falando muito. O Luca entrou, fez um gol com o Libertad, entrou depois contra agora o último jogo contra o Grêmio, também começa a rabiscar ali, já se mostra um baita jogador, um rabiscador, um driblador, que cai pra cima, pode ser o nosso novo Ferreirinha, né, que é um cara importantíssimo pro time hoje. Tá maravilhoso. Tomara que o Zubeldia não coíba os movimentos do Luca. Tomara que ele não faça o Luca ser menos. Olha aí o Igor Vinícius, por exemplo, que é um cara que desapareceu. O Ender eu não vou nem contar, né, que não chegou. Mas o próprio Enzo Dias, ele chegou melhor no São Paulo. Foi piorando com o tempo. Acho que o último jogo do Enzo Dias foi muito bom. Mas falta sim. O Pablo Maia e o Alisson, eles não passam do meio campo com o Zubeldia, o que é uma coisa bastante curiosa. Deu uma piorada. Tomara que ele não atrapalhe o Luca. Um cara que não piorou com o Zubeldia, que tá bem pra caramba, é o Ferreirinha. E o Ferreirinha pega a bola, não quer nem saber. Ele cai pra cima dos caras driblando, e dribla, e perde gol, e toca, e dá assistência, e faz gol. O Zubeldia parece que se importa pouco em atrapalhar o Ferreirinha, né? Ele deixa o Ferreirinha solto. Então tá bom, tomara que o Lucas seja a mesma coisa, que o Zubeldia permita que o Ferreirinha e o Lucas Moura e o Lucas Ferreira, caras com característica de partir pra cima do marcador, que eles continuem livres, leves e soltos aí. Então vamos pra cima, que é tudo nosso, nada deles. Aqui é o São Paulo Futebol Clube, hein? Olha só, o Enzo Dias, que eu acabei de falar aqui, e o próprio Galopo, Enzo Dias e Juliano Galopo. O Enzo Dias, ele não é nosso, ele tá emprestado com obrigação de compra se bater metas. O Enzo Dias, muito provavelmente ele vai bater metas, só que quando ele veio pro São Paulo, o São Paulo emprestou o Galopo pro River Plate. Lembra que ele emprestou o Galopo? E o Galopo, ele tinha que bater umas metas lá pra ter uma obrigação de compra. No mesmo momento, o São Paulo trouxe o Enzo Dias, que tinha que bater umas metas pra ter o São Paulo a obrigação de compra. Obrigação é porque o time quer vender. Então o São Paulo quer vender o Galopo pro River e o São Paulo e o River quer vender o Enzo Dias pro São Paulo. Só que tem que chegar e pagar. Não dá pra, eu quero agora pagar metade. Não dá. Obrigação de compra é a obrigação do passe fixado, o valor fixado que foi no começo. O Enzo Dias aqui no São Paulo tá jogando muito mais do que o Galopo no River Plate. E isso me dá... outra coisa que acho que é importante ressaltar.
Uma negociação não tem a ver com a outra. O São Paulo pode comprar aí o Enzo Dias e o River não comprar o Galopo. Ao passo que o São Paulo pode perder o Enzo Dias e o River comprar o Galopo. Não quer dizer nada. Uma transação não tem a ver com a outra, apesar de ser River, São Paulo, River, sabe? É aquela tomara da cá, a troquinha entre os dois, não tem a ver. Então, nada garante que o Enzo Dias vai ser nosso, nem que o Galopo vai ser do River. Só que o Enzo Dias está muito mais perto do São Paulo, de ser o jogador do São Paulo, do que o Galopo de ser o jogador do River Plate. O Galopo tem encontrado algumas dificuldades lá e tem feito muito poucos jogos. Agora o Galopo, ele tem 25 anos. Ele, a cada momento, ele fica mais distante daquela contusão de joelho tão séria que ele teve aqui no Brasil, aqui no São Paulo. Diante desses fatos, o São Paulo ainda pode ter o Galopo de volta se o River Plate não comprá-lo. Agora, nesse meio de ano aqui, não muda nada, mas no final do ano, o contrato de empréstimo com o River Plate acaba. E o São Paulo, que está no mercado agora para comprar centroavante, talvez o São Paulo queira ter um meia, ou meia reserva pro Oscar. Só pra você ter uma ideia, o meia reserva do Oscar virou o Luciano. Depois do Luciano, o meia reserva virou o Matheus Alves. Nenhum dos dois ali tá brilhando pra caramba. O Luciano na meia é horrível, é um bom atacante que na meia é horroroso, e o Matheus Alves ele já meio que jogou pra caramba com o Zubeldia quando o Oscar faltou, mas já meio que foi escondido, esquecido. Hoje o Zubeldia vai tirar o Oscar, ele coloca Pablo Maia, ele coloca lá o Luca, ele coloca o Ferrarese, ele não tá colocando mais o Matheus Alves, vocês perceberam isso aí? Então falta um meia reserva. Contar hoje com o Matheus Alves, que se jogar bem tem mercado na Europa, ou com o Rodriguinho, que acho que não vai dar certo tanto assim, vai ter que ir pra um outro time, tipo Shailon, né, tipo o Lucas Ferreira, tentar brilhar por aí antes de ir pra Europa, e no São Paulo também duvido que vai dar certo por enquanto. O São Paulo tá sem meia reserva. É uma das posições carentes do tricolor. O Oscar machuca, você improvisa o Luciano lá ou coloca o Matheus Alves que não sabe o que esperar. Tudo bem, né, no meio do Paulista. Tudo bem contra o Náutico, primeira rodada. Bem contra o Tadieres. Agora, e quando for na Copa do Brasil, já contra o Palmeiras, o Botafogo, o Flamengo? E quando for na Libertadores, contra Palmeiras, Botafogo, o Flamengo, como é que faz? Você coloca o Rodriguinho? Você improvisa ali, coloca o Matheus Alves sem saber? Coloca o Luciano improvisado? Esses problemas aí, o São Paulo está convivendo. E o Galopo é um jogador que é nosso. Esse é o ponto. Fala assim, vamos comprar um jogador, um meia argentino de 25 anos, absolutamente promissor. Quanto custa um cara desse? Custa 45 milhões. Verdade, mas esse cara nós já compramos. Esse cara nós já tivemos que comprar. Então hoje era só voltar para casa. Se o River não estivesse usando, eu iria buscar o Juliano Galopo. Até porque, meia, realmente ele peca muito ali na meia. Ele me parece o Luciano em alguns momentos. Ele é um cara que na área faz gols, até de cabeça. O Luciano chuta melhor que ele, né? Mas o Galopo ele tem um bom cabeceio ali na frente. E na meia, falta velocidade, falta drible, falta tudo, falta visão de jogo. O passe é ruim. Então o Luciano, ele me lembra muito o Galopo. O Galopo, será que não seria um bom atacante pro São Paulo nos dias de hoje? Talvez. Até para não ter que ir comprar o maluco que eu falei da Argentina de 37 anos, o mano da Ponte Preta de 34, 35 anos. Tem coisas que não dá pra entender, que só acontecem no São Paulo, mas nós estamos aqui pra lembrar que o Galopo é nosso e pode ainda ser um bom jogador e jogador importante na nossa história aqui. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto,